Saudações, vigia das pessoas. Estamos aqui vendo a série Classe VIP. Estamos aqui no alto da Avenida Aníbal Correia. Eu chamei essa avenida de Fernando Nobre, então tá aqui a correção, tá bom? Hoje nós vamos, hoje 1º de abril, dia de mentira. Vamos começar cantando um pouquinho. Se você não gosta da minha voz de taquara, avance o vídeo, porque o conteúdo é maravilhoso e importante. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que os meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus iremos morar. Muito bem, muito bem. Seguindo a grande série Profecias Bíblicas, estamos seguindo a lição número 1, alguns princípios da profecia bíblica. Mas aquele que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muito bem. Hoje, terça-feira, 1º de abril, a ordem para selar as palavras. Oremos para compreendermos melhor a lição que o Senhor tem para nos conceder nesta manhã. Poderoso Criador, vigia das pessoas, imploramos a Ti que esteja conosco nessa lição. Abra a nossa visão do entendimento para compreender qual seja a sua boa vontade. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia. Vou com Deus, boa caminhada. A ordem para selar as palavras. O que o Senhor disse a Daniel, Daniel 12:4, compare com o Apocalipse 22:10. Leia lá, Daniel 12:4 e Apocalipse 22:10, e faça essa comparação. O livro de Daniel mostra mostra o descortinamento do futuro diante do rei Nabucodonosor, diante do rei Dario, Ciro e Dario, passando por Belsazar. Então Deus dá uma revelação ao profeta. Revelação que está aí, nós vamos estudá-la mais no futuro. Revelação de
Daniel 8,14. É uma profecia muito interessante, muito cara aos cristãos do jubileu do 7º milênio. Mas chega um dado momento, Deus está respondendo a Daniel e ele fala: cele a profecia desse livro, porque isso é para daqui a alguns dias. Daqui muitos dias. Pare, Daniel, durma. Deus avisou que Daniel ia morrer e que passaria muitos tempos até que as coisas acontecessem. Mas vamos comparar com o que diz Apocalipse 22:10. Eu lembro da passagem, mas eu vou ler de novo para não cometer nenhum erro. Apocalipse 22:10. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Na verdade, o Apocalipse, ele é o que a palavra diz. Apocalipse, revelação. Tem até uma igreja aí e ela chama esse livro de Apocalipse, ela chama de... O livro do Apocalipse ela chama de revelação. Muito acertadamente, porque o Apocalipse é isso. Revelação de Deus, que Deus deu a Jesus, que Jesus deu a João, que Deus deu a Jesus, que Jesus deu ao anjo, que o anjo deu a João, que João passou para nós. Então vamos lá. Apocalipse 22, verso 10. Disse-me ainda o anjo: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo ainda, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Uau! Eis que veio sem demora. Uau! Um contraste. Enquanto Deus diz a Daniel: não revele o que está escrito aqui, Deus disse a João: diga a todos o que está escrito aqui. Porque é tempo dessas coisas acontecerem. É tempo de o Cristo... Bom dia, Thiago. É tempo de o Cristo predito por Daniel aparecer. Então, esse é o tempo. Não é maravilhoso? Agora vamos ver o que o comentarista comenta. O comentarista é o Shawn Bonstra. É um nome bem peculiar. Não é incomum ver pregadores citando Daniel 12:4 para sugerir que o texto predisse o aumento do conhecimento científico tecnológico pouco antes da segunda vinda de Cristo. Muitos, bom dia, vai com Deus. Muitos também usam para descrever os avanços na área dos transportes ao longo dos séculos. O anjo começa suas instruções dizendo: encerre as palavras e cele o livro, Daniel 12:4. O assunto em questão é o próprio livro de Daniel. Portanto, o conhecimento que aumentaria repentinamente no tempo do fim seria o conhecimento do livro de Daniel. Interessante que o despertamento para as profecias de Daniel ocorreram justamente em 1800. Guilherme Miller decidiu estudar a Bíblia capítulo por capítulo. E aí, quando chegou nesse capítulo 8:14, ele entendeu que estava na hora de pregar essa mensagem. Ou seja, estava na hora de descelar o livro que o anjo disse para segurar. Isso torna Daniel diferente do Apocalipse, pois João foi instruído
a não selar o livro. Apocalipse 22:10. Enquanto um falou guarde, o outro falou mostre. O Apocalipse deveria ser compreendido desde o início, porque nas palavras do anjo, o tempo estava próximo. Daniel, por outro lado, seria entendido mais claramente no futuro distante, no tempo do fim. Estão entendendo, meus irmãos? Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel, e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia dos 1260 anos, cujo período terminou em 1798. A gente vai mostrar isso aqui depois numa ilustração, tá bom? Estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta de 1843. O mais conhecido deles foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do Advento no século XIX, que depois daria origem à Igreja Remanescente e a uma compreensão mais clara das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Apocalipse 6 a 12 é uma mensagem que começou a pregar a partir de Guilherme Miller, 1840. Qual seja, temer a Deus e dar glória, porque é chegado a hora do seu juízo. A outra é, sai dela, Babilônia. E a outra fugiu agora. Isso já está na ponta da língua. A primeira, caiu, Babilônia. A segunda, temei a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do seu juízo. São as 3 mensagens para o tempo do fim, para os nossos dias. O nascimento do movimento mundial chamado Adventista foi o cumprimento da predição de Daniel de que no tempo do fim o saber se multiplicaria. Então esse movimento adventista que surgiu em 1840 por Guilherme Miller eram pessoas de todas as denominações religiosas, metodistas, batistas, luteranos, todos. Aí eles convergiram para os estudos de Daniel e concluíram que Jesus voltaria em 1840. Isso não aconteceu, mas a mensagem de Apocalipse 12 despertou, desde o Apocalipse 10, despertou o povo para o fato de que, apesar de Jesus não ter voltado, alguma coisa muito interessante aconteceu nesse ano, em 1840. Aliás, o inimigo também trabalha. Nas fileiras do inimigo também ocorreram coisas terríveis por esse período. Mas o mais importante é que surgiu esse grande movimento adventista e a ideia original não era se fundar uma igreja, e sim seria um movimento paralelo às igrejas que iria despertando o povo para as verdades bíblicas. Porém, em 1863, houve por bem, a liderança achou por bem, organizar uma igreja. E, quando se decidiu pelo nome, a primeira sugestão era a Igreja de Deus. Mas, como alguns acharam muito arrogante, então foi votado e decidiu-se por Adventistas do Sétimo Dia. É um nome mais humilde, não é? E bem distintivo. Adventistas porque faziam parte daquele grupo liderado por Guilherme Miller, ansiosos pelo advento de Jesus.
e se tornou do sétimo dia, porque entre os adventistas surgiu esse grupo especial que guardavam o sábado. Por isso, adventistas do sétimo dia. Tá bom? Na época existiam outros adventistas, que eles eram conhecidos como adventistas do primeiro dia. Ou, se você fizer aquela matemática difícil de Roma, adventistas do oitavo dia. Muito bem. Eu tô quase com frio. Ainda vim sem blusa. Por outro lado, e sem julgar a salvação individual das pessoas, pense na escuridão que envolve a cristandade hoje. Uma verdade tão clara quanto o mandamento do sábado estabelecido no Éden é ignorado e rejeitado a favor do domingo, um dia de adoração com origem pagã. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito da morte. A maioria dos cristãos acredita na ideia pagã de que os mortos estão conscientes, o que geralmente inclui o conceito de um inferno eterno para os ímpios. Em contraste, devemos ser gratos a Deus e humildes por conhecer a verdade bíblica. É, meu irmãozinho. Você deve ser grato a Deus, porque eu, com toda a minha humildade, estou aqui colocando para vocês essas informações que de outro modo talvez você não teria. Existe um grande movimento adventista que nasceu com Guilherme Miller, que depois se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje enfatiza as grandes verdades de Daniel, do livro de Daniel, o profeta. Tá bom? E se você tiver paciência, a gente vai devagarinho, com muito jeito, ou talvez sem tanto jeito assim, a gente vai elucidando as suas dúvidas. Comente aí o que você achou da lição de hoje. Coloque a sua dúvida, pergunte. Se a gente não souber, a gente vai consultar os sabidinhos. Para encerrar, eu quero terminar mencionando o fato de hoje ser 1º de abril. 1º de abril, que vem à sua mente? Dia da mentira. Com todo respeito, permita-me uma correção. Hoje é dia de mentira. Porque a mentira não tem dia. A mentira é filha do diabo. Ele é o pai da mentira. Por que a gente achou por bem chamar hoje de dia de mentira? Bom dia. Vão com Deus. Por quê? Quando houve a mudança do calendário, lá na França em 1800 e alguma coisa, eles ajeitaram e nós passamos a usar acho que passou do calendário juliano para o calendário gregoriano. Então houve um ajustamento. E a partir de então, o dia 1º do ano, que era 1º de abril, passou a ser comemorado em 1º de janeiro. Por isso, os nobres da época, nesse 1º de abril, comemoravam o dia de ano. Então eles falaram, o dia de mentirinha, o dia de mentira, entende? Então hoje, 1º de abril, é o dia da verdade. Porque a única pessoa que merece ter dia é a verdade. E a verdade é uma só, Jesus Cristo. Eu falei para minha amiguinha Meta, a inteligência do WhatsApp, que eu ia comentar sobre isso. Ela achou a abordagem muito interessante. Ela me disse que eu estava sendo inovador. Ou seja, ela nunca deve ter ouvido isso.
Então é isso. O dia 1º de abril não é o dia da mentira, é o dia de mentira. Então as pessoas faziam uma festa no 1º de janeiro para comemorar o ano novo, mas como era costume se comemorar em abril, então, de acordo com o calendário antigo, o ano novo começava em abril. Então se achou por bem fazer 2 festas, ou seja, é a mesma coisa quando você nasce no dia, por exemplo, o presidente nasceu em outubro, parece que ele nasceu no dia 6, mas comemora o aniversário, mas foi registrado dia 27, uma coisa assim. Então se justifica comemorar no dia do nascimento e também no dia de mentira. Não é porque ele é mentiroso pra caramba que, né? O nascimento dele não tem nada a ver, tá bom? Você, que você achou aí? Coloca aí, tá bom? Agora eu vou fazer uma revelação, tá acabando o vídeo? Te peguei. Hoje não é o dia da mentira. Hoje não é o dia de mentira. Ah! Eu tô fazendo esse vídeo hoje, segunda-feira, 31 de janeiro. Pardon, 31 de março do ano jubileu. Então esse vídeo vai ao ar agora a partir da meia-noite. Tá bom? Ou talvez eu publique ele à noite mesmo. Porque à meia-noite, como eu publiquei esse hoje, é complicado, porque eu durmo muito cedo, não é? Então tá bom, hoje é dia 31 de março, amanhã sim, 1º de abril. Mas quando você estiver vendo esse vídeo, certamente já será 1º de abril. Viva! 1º de abril! Ano novo de mentirinha! Hoje as pessoas não fazem mais. As pessoas preferem pregar pecinhas nos amigos, não é? Fala uma mentirinha e depois fala, 1º de abril! Por exemplo, hoje é meu aniversário, quando o pessoal canta parabéns, parabéns. Aí eu falo, mentirinha, 1º de abril. Então é uma brincadeira saudável, mas tem essa origem aí, tá bom? Você sabia disso? Coloca aí nos comentários. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz.